Sadguru Name Sri Guru Deve Name. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu sou mais uma vez aqui nessa casa, cada vez mais harmônica. Sou o Renato e de um tempo para cá eu comento o Evangelho lá no Centro Espírita Jesus Sua Doutrina, e comecei a ser convidado pelas pessoas para falar nos outros centros e para falar junto dos moradores de rua. Tem um grupo especial também chamado Grupo Dança Solidária, e a partir daí muitas pessoas também começaram a pedir para a gente colocar na internet as falas. Aí a gente colocou, quem o pessoal quiser lá, é só colocar no YouTube assim, Transmutação Renato, alguma coisa assim, aí aparece lá. Toda vez que a gente faz uma fala, depois a gente carrega e coloca lá no YouTube. Como essa de hoje a gente está gravando, muitas são filmadas, essa a gente vai colocar o áudio e umas fotos que a gente colocou, mas o que vale mais é o texto, né, o que a gente vai falar. Acho que também comecei a ser chamado para falar nesses grupos, porque eu não costumo preparar a fala, né? Então é muito útil, eu acho, porque às vezes você está aqui num centro que está tendo um atendimento, aí tem uma multidão, então qual é o tamanho da fala? É o tamanho do atendimento. Então tem fala de 5 minutos, fala de 50 minutos, fala de 2 horas, de 3, tem isso. A gente fala o dia todinho para falar, ou fala muito pouco, ou fala o necessário. Então também nos grupos de rua isso ficou interessante, porque às vezes você está ali aquela fila de gente pegando alimento, então qual é o tempo? Então é o tempo que a fila tiver. Então as falas aqui vão ser sempre nesse sentido. Eu não costumo preparar, e peço sempre que os bons espíritos possam nos auxiliar, e eu acredito que eles nos auxiliam. Por isso que quando me pedem para falar, eu botei assim, digo o evangelho do dia, né? E o evangelho do dia tem canto que já tem aquele evangelho diário, mas normalmente a gente abre numa passagem do evangelho. Eu pedi o evangelho, eu até pensei no texto que foi falado ali pelo companheiro sobre iniciativa, mas eu tinha falado que era o evangelho, então tem que abrir o evangelho e o que é que os bons espíritos mandam para nós. E ela abriu aqui o evangelho segundo o Espiritismo. Ela abriu aqui no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e caiu no item 6, não acrediteis em todos os espíritos. E eu vou ler só um trechinho que é de Mateus, aliás, São João, a epístola, capítulo 4, versículo 1, diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. E o que me veio à cabeça, né? Me veio a história da tal da fé raciocinada, né? Que diz que alguns espíritas têm um tom de falar, né? Como se raciocinada fosse essa fé, e como se o nosso raciocínio fosse tudo a nível de espiritualidade. E eu tinha vendo uma pessoa que às vezes eu observava a situação, que ela estava com um problema. O que ela estava fazendo? Ela estava com um problema emocional, afetivo, de relacionamento. E o que ela fazia? Ela disse: não, estou me dedicando ao espiritismo, meu tempo todinho é para o espiritismo, tal hora é caridade, tal hora é evangelho, tal hora é o livro dos espíritos. Aí eu sei que era presencial, era online, era tanta coisa. Eu fiquei olhando assim, eu não tenho tempo, meu tempo todinho é para o espiritismo e tal. E é porque você sabe, eu tenho que estudar muito, porque é a fé raciocinada. Eu fiquei com aquilo, sabe, refletindo. Aí me vem as ideias, né? Eu tenho que eu acho que é assim, né? Dizem que, como tem um pensador, eu não vou ficar referenciando aqui os autores das falas, porque o nosso negócio aqui é só para a gente pensar junto mesmo, é uma conversa. Mas eu acho que eu procuro, como dizia Paulo, né? Analisar tudo, mas tentar reter o que é bom, que eu acho que é isso que a gente pode fazer aqui. Aí diz que lá no texto tem
um senhor chamado Bhagawan Rajneesh, né? Muito conhecido pelo povo como Osho, né? E eu fiquei vendo, ele tinha uma frase, ele gostava muito de causar impacto nas palestras dele. Ele disse assim, que olhasse para um cara que vivia indo, por exemplo, para uma coisa religiosa demais, né? Aquele fervoroso, e olhasse para alguém que tivesse entregue ao alcoolismo, por exemplo, né? E à drogadição. Aí ele perguntou lá para um dos sannyasi dele, né? O que é que ele via. Aí o cara disse, não, esse aqui é bom e aquele ali não é legal, né? Porque esse aqui está indo para a religião e aquele outro não vai beber. Aí o Osho disse assim, pois eu digo uma coisa para você, ambos são homens em fuga. Aí eu fiquei raciocinando, né? Porque eu tenho muito refletido sobre o que é a minha vida de verdade, essa vida que Deus me concedeu, Ele que cria, que mantém e que transforma, né? Para que eu exatamente seja, como diz o Chico Xavier, melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Era o que o Chico dizia, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, para que eu seja melhor, eu tenho que considerar a realidade como ela é, eu tenho que me considerar como eu sou e os relacionamentos que eu tenho como os que eu tenho. A família não é a que eu escolho, né? Por isso que tem o próprio direito sistêmico, aquela questão de constelação familiar, que é porque tem parente que a gente escolhe para ser parente, e tem aquele primo que é bem longe, que a gente bota como bem perto, e aquele que é um irmão, mas porque ele não está bem, a gente meio que exclui. Então a gente cria um emaranhado dentro da família da gente, porque a gente comete a heresia da separatividade. Ao invés de a gente ver a unidade, a gente começa a escolher, separar, julgar e condenar. E é interessante que nesses processos de fuga, se a gente não estiver bem atento, eu acho que o centro da fé raciocinada é a gente se olhar todo dia, se conhecer e ver até que ponto a gente está vivendo e aprendendo de verdade com o que Deus nos concedeu e até que ponto a gente está fugindo. Porque acho que aí é o centro do Evangelho. O Evangelho não falou, né, de falsos profetas. Porque eu não posso viver a vida de ninguém. O Evangelho não é para ninguém, o Evangelho é para mim. Porque o centro espiritual aqui, que eu vejo do Espiritismo, é a reforma íntima. Quem está doente, quem está ferido, fere. Quem está curado, irradia cura. Quem é bom, né, procura ser bom, irradia o que é bom. Então, se eu faço a minha parte, eu irradio o que é bom na minha parte. Então eu preciso muito ter um cuidado de não olhar se o Renato é um falso profeta. Olha como é caviloso o negócio de ler sobre espiritismo, porque o negócio é comigo. Não importa se é o Renato, se é um cachorro, um gato, não importa o que está falando ali. O que importa é se é o que ele fala. Eu estou conseguindo olhar para o que ele fala e, como disse Paulo, ver tudo e reter o que é bom para mim, para que eu seja a mudança que eu quero ver no mundo. Senão eu vou estar sendo um falso profeta. E quando eu não estou muito ligado nessa questão da reforma íntima, eu fico olhando sempre para apontar para os outros. Mas quando eu aponto para o outro, são 3 dedos para mim e 1 para ele. Eu reconheço no outro o que eu conheço muito em mim. Então, quando eu vou puxar aqui a minha ideia, será que até que ponto eu estou vivendo a realidade, até que ponto eu estou em fuga? Porque tem várias maneiras de preparar Nestor, né? Tem várias maneiras de fugir. Toda vez que eu estiver fugindo, provavelmente eu não estou sendo um profeta verdadeiro. E todo mundo aqui é profeta, porque todo mundo tem um papel no mundo e irradia a posição que tem no seu meio. Quantos depoimentos você vê de pessoas, quando você vê aquela revista Vivência do Alcoólicos Anônimos, aquelas revistas, por exemplo, de Narcóticos Anônimos, que a pessoa, quando mudou o comportamento, mudou tudo na vida deles, em redor deles, ele é um profeta de realidade, né? Então, até que ponto a gente entra dentro do centro, mas não quer trabalhar os verdadeiros defeitos de caráter? Entregar a Deus nossa vida e nossas vontades para esses cuidados. Até que ponto a gente está usando outro tipo de alucinógeno para
querer mostrar para os outros que a gente é bom, ao invés da gente estar tentando ser bom de verdade. Que é uma característica de codependência, né? Da gente ficar, não tem uma autoestima tão adequada e fica querendo ser bom para os outros, querendo ser valorizado pelos outros. Quem não se ama, como é que vai amar? Não é? Então a primeira reflexão quando eu vejo falsos profetas e quando eu procuro falar do Evangelho, como quando eu procuro pensar o Evangelho para mim, e aí o que eu faço? Eu irradio isso usando a voz para vocês, mas eu estou tentando fazer isso na minha própria vida. Fugir. Não fugir da realidade. Entender, por exemplo, em questões como o livre-arbítrio, que eu não consigo, eu já tenho refletido, posso estar enganado, né? Entender como um absoluto. Ele é o maior presente que eu acho que Deus nos deu. Mas eu tenho que ter a humildade de saber que ele não é absoluto. Por exemplo, tem várias coisas que eu não posso escolher. Eu não posso escolher quando é que eu vou nascer, até quando eu vou ficar encarnado. Eu não posso. E várias outras coisas. Quando vai acontecer uma história de uma expiação coletiva com uma pandemia como essa, eu não posso escolher nem quando ela começa, nem a intensidade, nem quando ela vai parar. Tanto que tem pessoas que você deve ter perdido dentro da pandemia, acha que perdeu, né, nessa leitura que a gente tem de apego. E que você não pode fazer nada. Por mais que você escolhesse, quanto mais você escolher para a pessoa ficar, mais os laços se soltavam. Porque não estava no nosso livre-arbítrio. Então tem muitas coisas que eu começo a observar que estão dentro de um quadrado em que eu tenho mais que aceitar. Por isso que ultimamente eu tenho gostado muito de uma oração que eu não vejo falarem muito nos centros espíritas, mas que eu chamo a oração da serenidade. E que eu gosto muito de pensar nela no meu dia a dia, né? Para que Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Aí é o caminho que o livre-arbítrio não anda. Por que eu estou falando isso? Porque onde é que vai a fé raciocinada se aí o livre-arbítrio não anda? Eu tenho que ter a humildade de saber que tem coisas que eu simplesmente tenho que aceitar. Aí é o que Jesus disse, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é aquela história de olhar e os lírios do campo. Então, concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. A Joana de Ângeles falava a mesma coisa, não é? Por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar o remédio pela pessoa. Já pensou muito? A criancinha, eu tenho um filho, vai fazer 6 anos, ele não quer tomar a vacina de injeção porque dói. Se eu for tomar por ele morre. Não posso. Eu achei tão interessante quando o companheiro falou, tá vendo o que é que eu digo quando falo o evangelho, falso profeta? Eu não posso olhar para ninguém, eu tenho que olhar para quem? Para como eu estou vivendo a minha vida. E tomar muito cuidado para não estar fugindo da vida que Deus me deu. A maior prova de amor que eu posso dar para alguém, acho que era o Platão que dizia isso, é amadurecer, é crescer. A maior prova de amar a Deus sobre todas as coisas é mostrar o meu amor por Ele com aceitação, com desapego. Se eu tiver aceitação e desapego, eu estou sendo um profeta fantástico. Porque eu não preciso fazer proselitismo, nem atrair, nem fazer propaganda de ninguém para a minha vida. Quando a pessoa vê que a minha vida muda, a pessoa diz assim, vale, como diz o Matuto, um cachorro desse, fraco desse jeito, mais fraco que caldo de bila. Dá certo para ele, eu também posso fazer, então dá certo para mim também. E o cara vai. Não vai não? Aí diz, ora, mas... Quando ele olha um cara que ele acha muito inacessível, uma mulher que ela acha muito inacessível, ele diz, é porque aquele cara ali é como as crianças alfa. Aquele ali é o alfa, o beta, não sei o que. A pessoa inventa um monte de coisa para ela não querer fazer. Ela quer dizer que o outro faz, ele não. Aí é muito lindo quando você chega nesses anônimos, né? Um alcoólicos anônimo, um narcótico. O cara quer um nóia do meio da rua. Você vê ele virar um cidadão e prosperar e tudo. Aí você diz assim, rapaz, se esse homem consegue, eu consigo.
É muito lindo a gente andar com gente fraco. Porque quando anda com o cabo que ele já pisa muito alto, a gente pensa que ele pisa alto é porque ele já é evoluído. Não dá pra mim não, dá pra ele. Mas quando você olha pra um cara que você não acredita, que ninguém, o cara perdeu até o nome dele, não tinha mais nome não, mas teu não, Papudinho. Aí o cara começa a meter o nome, não, agora é o seu Antônio. Aí dizem, rapaz, aquele homem. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, a vida mudou, a família mudou, tudo mudou. Aí todo mundo, olha ali o Papudinho, que Papudinho, mano, é o seu Antônio. Aí ele recuperou tudo. Você vê exemplo todo dia, ó. Gente com 30 anos, com 35, que deixou e que mudou. Né? Tá vendo? Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode agora escolher e fazer um novo final. Dentro do que eu posso modificar. E eu não posso modificar o outro, eu só posso modificar quem? A mim mesmo. Socrático, conhece a ti mesmo. Então conhecer a mim mesmo é conhecer a mim na minha realidade. Conhecer o meu irmão como meu irmão. Seja ele um milionário ou seja ele um bandido preso lá de uma facção da pior do mundo. Ele é uma criança para Deus que ainda não entendeu qual é o verdadeiro sentido da vida. E ele também está em fuga com doenças profundas de origem emocional, de codependência, de vários tipos de doenças. Mas com a palavra que foi lida pelo colega ali, que eu fiquei marcando, ele leu ali aquele negócio de iniciativa, não sei se vocês viram, mas 3 vezes o texto dizia, quando a pessoa pedia ajuda, não sei se vocês prestaram atenção no texto que ele leu, porque a pessoa começa a querer, às vezes tem uma codependência, tem uma carência emocional e quer ser o bom, ele esquece que o Emmanuel tem um texto que ele diz assim, o sim existe e o não existe. O sim nem sempre precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas muitas vezes tem que ser dito. Então, às vezes, fazer a minha parte na real é esperar que a pessoa ache o lugar dela e diga, o fundo do poço ela diga, eu quero ajuda ou eu quero mudar. Porque senão, muitas vezes eu estou querendo tomar remédio pela pessoa e muitas vezes eu não estou fazendo isso porque eu sou bom não, muitas vezes nem porque eu amo não. Muitas vezes eu estou fazendo isso porque eu quero ser visto como bom. Porque eu quero ser amado. Aí eu estou dando. Na verdade eu estou comprando. E isso faz de mim um falso profeta. E eu tenho que ter honestidade absoluta para haver isso. E não tem idade. Problema emocional não tem idade. Carência, baixa autoestima. Aí a pessoa a mesma coisa, olha, porque tem um espírito aqui encostado em mim. Não, você é uma antena. Rádio que toca brega dificilmente toca funk, toca. Se você está com energia negativa, porque você está se enganando que você está fazendo caridade, quando muitas vezes, mas eu não posso dizer que isso é o fulano, é o Antônio, é o Francisco, quem pode dizer isso? A própria pessoa, tá vendo? Conhece a ti mesmo. Eu não posso apontar para ninguém. A pessoa que tem toda a atitude dela todo dia, ela olhar e saber se ela está fazendo o trabalho mesmo, se ela não está fugindo, se ela não está aqui no centro, porque na casa dela está devagar. Entendeu? E por que está devagar? Será que também não era o momento dela ver que está tendo uma família disfuncional, que é o momento dela reatar laços, não é isso? E não fugir para dentro do centro. O centro precisa, né? Tá todo mundo para correr daqui hoje. Sim, mas a gente precisa, mas nós aqui no Centro Espírita, nós temos que nos alinhar. Esse é o papel de sermos melhores do que nós mesmos. A gente sabe que a gente desalinha, não tem idade não. Se não fosse assim, a cada 4 segundos uma pessoa não cometia suicídio no mundo. Por quê? Porque não tem idade. Você tá numa boa aqui, ó. Vai dormir, beleza, ó, sai água fluidificada, não sei o que. Amanhã acorda uma tristeza, um medo, um pânico, né? Oscila. E qual é o problema com isso? Nenhum. Isso aqui é só um alerta para dizer para você o quê? Olha, orar e vigiar, presta atenção. Quando for cair, não foge. Assume, olha o que está acontecendo e se equilibra. Todo dia ajusta um pouquinho, todo dia ajusta um pouquinho, todo dia ajusta um pouquinho. Aí você vai vendo que a cada 24 horas, você se torna
esse irradiador de energias positivas e se torna um profeta verdadeiro do que é bom, porque a todo momento a gente atrai, não só atrai os encarnados, a gente atrai os desencarnados. Por exemplo, eu vejo depoimento de gente que bebia e diz logo assim: rapaz, deixei de beber, meus amigos tudo foram embora. Quem já viu isso? Pô, é energia, cara. Ele diz: mas tenha calma, que depois aparecem novos amigos que não bebem. Não é não? Então por que eu estou reclamando dos espíritos? Será que eles são obsessores? Ou será que a minha energia que está obsediando, será que eu sou obsessor? Por que se fala tanto, eu estou com espírito obsessor, espírito obsessor, espírito obsessor? Será que a minha energia não está fazendo de mim um espírito que atrai o obsessor? Né? Então acho que são essas reflexões que eu gosto de pensar. Eu estava lendo um dia um livro, acho que é do Irmão X, ele tem uns contos, né? Aí diz que parece que designa, como no plano espiritual não se entende que é só esse planeta, não é? Como aquele seriado dos anos 60, né? Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, que tinha o Dr. Spock, né? Antigamente, né? Desde os anos 60, ele dizia como é que ele fazia, ele dizia assim, como é que ele fazia? Vida longa e prosperidade, e próspera. Aí eles andavam em planeta em planeta, e lá no plano espiritual, né, diz que é assim, tem vários níveis e vários planos. Quem lê o livro Renúncia, vê isso. Aí diz que mandaram um espírito que não conhecia humanoides, assim, no planeta Terra, mandaram ele para cá. Um espírito de uma alta envergadura. Não sei se vocês chegaram a ler esse livro. Aí ele chegou aqui, aí viu, né? Ele tomou como base 2 seres. Aí voltou lá para o plano espiritual. Acompanhou o desenvolvimento deles dois e tal, e chegou lá, né? Aí os espíritos que estavam na coordenação perguntaram a ele, né? E aí, como é que foi o relatório aí? Como é que era lá naquele planeta? Paz, eu percebi o seguinte. Tinha 2 tipos de seres. Tinha um que é o seguinte, ele foi criado para ocupar um determinado papel e tomar certas atitudes, e ele levava a vida dele tranquilamente. E nascia, se desenvolvia, tinha um momento que ele era jovem, ele brincava, depois tinha um tempo que ele tinha virilidade, ele mantinha relações, tinha o macho e a fêmea, e ela reproduzia, e eles cuidavam da prole deles. E quando chegava o momento dele partir, ele partia muitas vezes sacrificado, mas ele partia. E o outro tipo? Rapaz, o outro tipo era um que ele nasceu para fazer uma coisa, mas ele era toda hora insatisfeito com o que ele nasceu. Ele negava às vezes os próprios que o originaram, ele desgastava o ambiente que ele vivia, e na hora de morrer ele também não aceitava morrer. Aí os outros, descreva aí, né? O espírito que estava na coordenação, que já conhecia o planeta Terra, ele pensou assim, ele deve ter investigado 2 tipos de homens, né? Um homem que é mais resiliente, né? E um homem que é mais rebelde. Aí ele começou a descrever. Ele disse, descreva aí como é esse que não aceitava, esse que você falou por último. Ele disse, né? Ele tinha 2 pés, 2 mãos. Aí contou, é um homem. Então o homem, ele não aceita muito, ele é meio rebelde, ele se entristece, ele se revolta, ele é toda hora assim, quieto. Ele foi criado para desempenhar um papel, mas na hora de desempenhar o papel, ele refuga, né? Que é o que os espíritos, do livro dos espíritos, dizem que nós somos espíritos imperfeitos. O que é um espírito imperfeito? É aquele que recebe toda a orientação para o bem, mas ele tende para o erro. Não é assim, o espírito imperfeito? Depois pronto, então esse é o bem. E como era esse outro que você disse que nasceu com a natureza dele, como era esse outro ser, e que ele era realmente, chegava um momento de procriar, e ele se relacionava e vivia bem, tranquilo. Aí ele disse, não, esse outro ele era um pouco diferente. Porque ele lembra, ele não era daqui, né? Ele não entendia a linguagem de um e de outro. Ele foi descrever
que era como mais ou menos como era o bicho, né? Eu sei que ele não conhecia. Ele disse, não, esse era diferente. Esse pisava com as 4 patas no chão. No final era um boi. Para você ver. Eu entendi nesse texto porque que um dia perguntaram pro Chico, falaram não sei o que pro Chico, ele perguntou uma coisa pro Emmanuel, e o Emmanuel deu uma resposta para ele, ele disse assim, Emmanuel, eu sou um verme mesmo. Ele disse, poucas pessoas podem se comparar a um verme. Aí ele fez por quê? Porque ele nasceu com uma função, né, sem destaque. Ele nasce, vive, cumpre o papel dele bem certinho, não reclama nenhuma vez, e na hora de partir ele parte sem reclamação. Aí o Chico disse, é mesmo, eu sou um menor do que um velho. Para você ver como a gente é vaidoso, né? A gente pensa logo que o bom e o ruim, um dos bons somos nós. Mas o bom era o boi. Quem assistiu aquele negócio de Brumadinho, aparecia lá a imagem de um boi, né? Não tinha um boi, né? Rapaz, aquela massa de minério, né? Era de tipo um barro, e um boizinho lá, todo enterradinho. A câmera filmava o olho do boi bem tranquilo, né? Os homens todos desesperados e com medo, e o boi lá, né? Não sabia se iam tirar ele, se não ia, o oizinho dele desse, né, bem? Como quem diz, né? Tô aqui, né? Se a gente fosse assim, né? Que profeta a gente não era? Que força a gente não mostrava para os filhos da gente? Mas não. A gente acha que é igual a um boi, mas é pior do que um boi. Não aceita nada. Então, eu acho que esse negócio do profeta é como essa história. Eu também fui pego. Quando você lê, não sei se alguém leu esse conto. Eu fui lendo, eu também me enganei. Eu juro que até o final eu pensava que eram 2 homens, mas no final um era um boi. E a gente não aceita, né? A gente não aceita. A gente vem de várias religiões, às vezes de religião nenhuma, para chegar aqui. Aí às vezes quando chega aqui começa a brigar com a direção do centro. Não? Quer dizer que era um boi manso, né? Era um boi. Boi manso. Eu nem sei, porque na verdade o que eu te digo é o seguinte, um boi, quando a gente olha mesmo para a realidade, eu digo assim, quem é que tira a gente do nosso habitat? Nós estamos no nosso habitat, nós estamos no topo da cadeia alimentar e pronto. Tipo, mesma coisa, se você botar um boi no lugar dele, ele vive a vida dele normal, tudo no tempo certo. Mas a gente, você pode botar, você pega um cara, eu vou lhe dar um exemplo, que eu vi na televisão. Tinha um rapaz que ele era muito pobre, ele contava a história dele na internet, aí enricou na internet. Aí ficou conhecido mundialmente. Eu sei que ele, depois que ele enricou, aí começou. Primeiro mostrar só vantagem de bens. Depois encheu o corpo dele de tatuagem, cortou não sei o que, já está bem no 3º casamento, já deu 2 vezes que ele deu entrevista com depressão, não foi outra não, sabe? Deu o habitat dele, muito dinheiro, toda condição, olha, toda liberdade. E ele está igual, o que você acha que você quer dizer, de um boi rebelde, porque ele não aceita. Se era pobre, não aceitava, e se é rico, não aceita também. Homem é assim, mulher. Quando a gente não tem equilíbrio emocional, porque antes da evolução espiritual, tem o equilíbrio emocional. Porque se a gente está aqui, sem querer trabalhar as nossas imperfeições, sem querer ser melhor do que a gente mesmo, sem ver quando a gente está fugindo, quando a gente tem problema com raiva, com medo, quando o nosso ego está muito elevado, a gente não percebe, quando a gente tem codependência no sentido de ter uma baixa autoestima, de estar vivendo a vida dos outros ao invés de viver a vida da gente. Se a gente não estiver alinhando isso, uma hora a farsa se acaba, a gente vai enganando, quando vai ver o resultado é diferente. Assim, rapaz, por que aquilo ali não dá certo? Se a árvore, né, a semente boa dá boa árvore e a boa árvore dá bom fruto. Quando Paulo começou achando que ele estava certo, e depois chegou ao nível de perseguir e matar, um dia ele caiu cego. Olha a sabedoria de Paulo. Ele era um doutor da lei, ele estava perseguindo os cristãos. Olha a cabeça dele, se eu estou fazendo certo, vai dar certo. Como é que eu estou fazendo certo? Apedrejou Estevão, né? Foi atrás de
apedrejar o outro, no caminho de Damasco perseguindo o outro, ele caiu cego. A inteligência é muito grande. Quando ele caiu cego, tudo que dizia que era vaidade, que era orgulho, era não, ele que era aquele cara que queria era só um lugar a mais no Sinédrio, né? Ele caiu e mostrou o quê? Que não, ele não queria lugar no Sinédrio, não. Ele queria fazer o que era certo. Aí, ó, palavra de Paulo. Observa tudo, vê tudo, analisa tudo, mas retende o que é bom. Quando ele caiu, esse cara que era só Saulo, né? Que se dizia só vaidade, só atrás de cargo no Sinédrio, matando e tudo. Ele caiu logo, disse que na hora já caiu de joelho no chão cego. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele entendeu, né? Ele entendeu, meu filho, se na minha casa não está legal, não adianta eu vir por cento, eu tenho que estudar o que está acontecendo na minha casa e tentar ajeitar a minha casa. Porque o cara que levou 10 anos estragando uma família, ele não vai poder ajeitar em um dia, talvez leve mais, no mínimo mais 10. Mas ele chega num dia que ele deixou de beber, no outro dia ele já quer ser o santo do mundo e quer botar moral em todo mundo, não é assim não. Aí lá não aceita, ele cai para dentro do centro. Ou não acontece isso? E chega aqui é o mesmo boneco, né? Ele é o mesmo dono da razão. Só não prestava quando bebia. Era. E o defeito de caráter, vamos embora assim com bebida. Se bebida tivesse defeito de caráter, ela saia batendo na gente, ela não sai. A bebida não faz nada não, faz a pessoa. Então, esse caso de Paulo eu acho muito emblemático, né? Porque ele já cai pensando, é a cabeça dele, faça certo que dá certo. Se está errado, se eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é certo, que é em nome de Deus, como é que eu caio cego? Não só ele falou isso, né, que diz na Bíblia, como ele abriu o coração, chama mente aberta. A gente tem que estar com a mente aberta para todo dia estar vendo se a gente está fugindo ou não está, se a gente é sincero ou se não é, não é isso? Se a gente está aceitando ou se não está. E se não tiver, não tem problema, não tem vergonha, não tem que ter humildade de dizer o que é que eu faço. Eu faço. O que é que o senhor quer que eu faça, pai? Rapaz, toda a vida eu bebi, e meus amigos, eu arrumei foi coisa, dinheiro, não dá mais certo para você. É, pai, ainda não? Vou deixar. Faça certo que dá certo. Rapaz, eu estou num relacionamento que não vale nada, que não sei o que eu não tenho valor, que eu não sei o que. Procura ajeitar. Não, eu quero que a minha companheira morra. Eu fico pensando, sabe, se ela morrer, uma hora ela morre. Uma hora ela morre. Porque tem gente que pensa, não diz, mas pensa. No caso de Paulo, ele levou um susto tão grande que ficou cego, que por isso ele começou, ao invés de matar, ele começou a evangelizar o povo. Eu não acho que foi um susto, porque eu conheci um cara que ele, de tanto beber, ele teve transplante de fígado forçado, internação forçada de 1 ano. No dia que ele saiu, ele foi beber, caiu logo no chão. Medo, rapaz. Quando a gente tem medo de caráter, não vale nada não. Que vale a gente ter a mente aberta. Quando a gente está com a mente fechada, o cara diz assim, eu quero é morrer mesmo. Quantos caras você não já viu? A pessoa está em depressão, tendo esse suicídio, você morre de dizer as coisas boas para ela, ela diz assim, não, mas eu quero é morrer mesmo. Não é não? Medo, isso é coisa para criança. Olhe lá, uma pessoa adulta, eu respeito o posicionamento diferente, mas eu não acredito. Uma pessoa adulta, ela só muda quando ela quer. E quando ela quer, não quer dizer que ela vai mudar só não. Ela vai abrir a mente para pedir ajuda. Olha o texto que o meu companheiro leu antes. Ela pede ajuda. Esses anônimos, a pessoa diz assim, ó, quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a minha mão esteja lá. Se a pessoa não pede ajuda, você chega assim, rapaz, o cara tá desgraçando a família, toda vez que ele bebe, toca fogo na casa, bate em todo mundo. Você olha assim, se tiver um espaço, rapaz, como é que tá a vida? Tá ótima. Continue. Mas um dia, o fundo de poço, né, que dizem, né, que o negócio é irreversível. Comecei a ler sobre alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, porque eu fui falar na rua e eu vi que um grande problema que tinha era álcool
e droga. Aí depois eu descobri que atrás disso tem os neuróticos anônimos. O problema é a emoção, é o ego lá em cima. Aí tem os codependentes, tem dependente de amor e sexo anônimo, tem vários anônimos. Mas a porta que a gente vê mais evidente às vezes na rua é álcool e droga. Mas medo, meu filho, para ele você pode ir atrás, ele não quer saber não. Que ele está vendo, às vezes, quando quem lê o Nosso Lar, você viu que o que mais doeu no André Luiz, que chamavam ele de suicida, né? Porque a gente, muitas vezes, se a gente não está aprendendo a amar a gente mesmo, se a gente não está consequentemente aprendendo a amar a vida que Deus nos deu, tudo que Deus nos deu, a história do boi, se a gente não está aprendendo a ter serenidade para aceitar o que a gente não pode modificar, a gente só pode estar se revoltando contra Deus. Não tem uma raiva que eu entenda que não seja contra Deus, porque eu não aceito uma coisa. Ou eu aceito, por isso que eu disse da oração da serenidade, e tenho serenidade, porque vai ver toda hora achando graça. Não, quando eu não consigo rir, eu peço mesmo que eu não vai devolver o ruim. Eu fico procurar ficar sereno. E o que eu posso agir? Então eu não compreendo que Paulo mudou de Saulo para Paulo por causa de medo, porque ele ficou cego. Porque, como eu disse, eu vejo muita gente. Tem gente que já tentou se matar, se quebrou todinho 3, 4 vezes, e medo, não é possível que não tenha tido medo. A gente, às vezes, tem gente que toma a iniciativa de se suicidar de uma vez, e tem gente que é como o André Luiz, bebe todo dia desgastando os órgãos, troca o dia pela noite desnecessariamente, vive relacionamento doentio, adoece os companheiros. Ele não ama a si, nem ama nada que Deus colocou na vida dele. Então ele não tem mente aberta. Quando ele chega num canto que ele não se dá bem, ao invés de ele tentar ajeitar e fazer a parte dele, não é isso que ele faz? Ele vai para outro lugar. Toda vez que dá trabalho, ele vai... Na hora que ele chega aqui, um companheiro numa reunião de serviço aqui no centro, que uma pessoa diz uma coisa que ele não gosta, ele alimenta logo a raiva que ele tem. Ao invés de ele sentar e ter um pouco de tolerância, tentar conversar, esperar um pouco. Não, é muito normal. O pessoal vai logo embora, não vem nunca mais. Ou aqui não é assim? Porque todo canto que eu conheço era assim. Eu fui ler um livro da vida do Allan Kardec, era desse jeito também. Então, fizeram foi uma pergunta do Kardec na Sociedade Espírita Parisiense. Tinha em torno de 70 pessoas que ele deixava entrar na reunião. Aí tinha gente que vinha, tinha gente que ia. Aí perguntaram ao Kardec, né, por que ele não ia atrás daquelas pessoas, né, que eram respeitadas para o trabalho. Kardec era ocupadíssimo nos 14 para 15 anos que ele conheceu as mesas, até o dia que ele faleceu. Ele era revista, era tanta coisa que ele fazia. Ele disse, eu estou trabalhando aqui, está de portas abertas. Quem quiser ficar, que fique. Quem quiser partir, que parte. Quem quiser voltar de novo, eu estou aqui com quem de braços abertos. Mas eu não posso ficar deixando de estar fazendo o meu trabalho para ficar correndo atrás de quem não quer, não. Por isso que eu estou falando da palavra. Nem é orgulho, nem é assim a sensação de que o outro não vale nada. Não, eu estou aqui humildemente fazendo o meu trabalho. Eu vou aqui, estou aqui, vou abrir, vou limpar, vou fazer. Se a pessoa vier, eu não vou olhar com ela com olhar de crítica. Eu vou viver, vivo e deixo viver. Quer vir, cara, vem. Quer vir, vamos subir? Sobe junto. Quer descer, pode descer sozinho, não tem problema não. Sem rancor, sem nada, como o filho pródigo. Na hora que quiser voltar, pode voltar. Eu não sou certo não, eu sou trabalhador. Vamos lá. Estamos aqui. Mas a gente tem que desenvolver isso. Isso aí tem que ter o quê? Mente aberta, controle das emoções, não é não? E consequentemente a gente acaba sendo o quê? Profeta verdadeiro. Porque a gente cuidou do que Deus colocou para a gente cuidar. Muitas vezes eu vi o Divaldo falar, que perguntavam ele se as falas dele não levavam a pessoa ao individualismo, ao egoísmo. Ele disse, não, como é que eu posso... Uma pessoa que não cuida de si vai cuidar dos outros? Uma pessoa que não se ama vai amar os outros? Uma pessoa ferida só fere e ela não quer se cuidar. Eu quero aqui as pessoas que estejam em constante processo de aperfeiçoamento. Eu não quero pessoas perfeitas, eu não vou ter isso. Mas eu quero a pessoa que tem a mente aberta para entender que todo dia é dia de entender a própria vida, de viver a própria vida e de mudar para melhor. Como disse o Chico,
dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Pronto, assim nós somos os grandes profetas. E não temos como não ser profetas, porque nós irradiamos energias com a nossa passagem em qualquer lugar. Se a gente ficar até calado, tem gente que se inspira no nosso silêncio. Então, para encerrar e cumprir o nosso tempo, agradecer a vocês esse espaço de atenção e de reflexão juntos, né? Porque eu venho refletir porque eu estou tentando ser melhor do que eu mesmo. Não tenho a pretensão de ser perfeito, mas eu tenho a pretensão de me aperfeiçoar todo dia. Porque nem Jesus aceitou que era bom. Eu não me lembro demais dessa passagem, né? Jesus estava sentado lá e uma pessoa chegou e disse: bom mestre. Ele diz assim: bom é Deus. Nem ele aceitou o título de bom, como quem diz: eu não sou perfeito, eu não estou pronto e acabado, eu estou em aperfeiçoamento. Então, agradecer. Acredito que daqui para amanhã essa fala vai estar lá no Renato Transmutação, no YouTube, e que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as coisas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, para a gente não ficar nem na procrastinação e nem querendo dar uma de bom, né? Tomando remédio porque a gente ama que a gente não pode. Então, que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muito obrigado.